Pronto, pessoal. Bom dia. Agora está gravando. Vamos começar então nossa aula. Hoje nós vamos ver a criptografia por códigos. A criptografia visa a confidencialidade. Então, vamos ver como você faz isso através de códigos. Para começar, um vocabulário novo que vocês vão usar bastante, encontra em qualquer texto sobre criptografia, que é o texto claro, que é a mensagem no texto original. É comum você encontrar também texto pleno ou texto limpo. Em inglês, eles escrevem plain text. Aí gera uma confusão no português, porque tem gente que diz que usar texto plano é errado, é melhor texto pleno. Eu acabo não usando nenhum dos dois, eu prefiro o texto claro. Então vamos lá. A criptografia é uma técnica que recebe como entrada um texto claro e produz como saída um texto incompreensível. Isso aí todo mundo já sabe. Agora, a incompreensibilidade do texto de saída provê a confidencialidade do texto claro. Pronto, esse é o nosso objetivo, prover esse serviço de confidencialidade. Agora, a criptografia provê a confidencialidade de duas formas: pela utilização de códigos ou pela utilização de cifras. Vamos conhecer melhor essas coisas. Aí entra um dilema: cifras versus códigos. Então tem esse dilema aí, essa diferença que as pessoas acabam confundindo. E eu quero que vocês saiam dessa aula com essa diferença na mente. Cifra é uma manipulação na representação de uma mensagem, enquanto código é uma manipulação no significado de uma mensagem. Isso tem uma grande diferença, porque a cifra já supõe que a mensagem está representada. Então ela vai alterar a representação. E o código não precisa estar representado. A cifra ela é realizada por um algoritmo, enquanto o código é realizado por uma substituição. Então, quebrar uma cifra é um problema matemático, enquanto quebrar um código é um problema linguístico. Vamos ver os códigos. Eu aconselho vocês a assistirem um filme, O Jogo da Imitação, que fala como foi quebrado a cifra dos alemães pelos ingleses. E você vai ver no filme que é uma equipe formada por matemáticos e linguísticos. Então, para um leigo fica sem saber assim, juntar coisas tão diferentes, tá? Porque essas equipes, na época, utilizavam esses dois conhecimentos, né, de matemática e de linguística. Tá? Então depois você assiste esse filme, que é muito bom. Mas vamos ver hoje, nós vamos ver códigos. Os códigos já foram muito utilizados no passado, mas eles estão em desuso atualmente. Você vai entender por quê. Como é que os códigos funcionam? Pela substituição de cada palavra ou frase na mensagem original por um outro símbolo ou conjunto de símbolos. E essa lista de substituição está contida em um livro de código. Né? O termo em inglês é codebook. Dependendo do tamanho, porque se for um código pequeno, baixa uma tabela. Mas geralmente, quando é código sério, mesmo código de nível militar, é uma tabela tão grande que acaba virando um livro. Então, você tem um texto claro que vai ser codificado. Você aplica, né, no código, e esse código ele precisa de um livro de código. Por isso que está aqui um desenho de um livro. E aí você tem uma mensagem protegida. Ela está codificada. Agora, é diferente você usar uma cifra, onde você entra com um texto claro, não precisa mais utilizar um livro de código, mas uma chave. E aí, isso aqui sim é uma coisa matemática e você vai conseguir o mesmo objetivo, que é a confidencialidade. A mensagem está protegida. Para reverter, a pessoa, né, o receptor da mensagem, vai ter que ter o mesmo livro de código para poder trazer a mensagem codificada e transformar numa mensagem decodificada. E na cifra, você tem que ter a chave para poder decifrar o texto cifrado e obter a mensagem em texto claro. Aqui, resumindo, esse vocabulário que é muito importante. Você tem os atores dessa comunicação, as ações que cada um executa e as entradas. Então, o emissor, ele pode encriptar ou criptografar. Essas duas palavras são sinônimas, encriptar, criptografar. Só que ele pode fazer de duas formas diferentes. Ou ele pode cifrar, ou ele pode codificar. Se ele quiser cifrar, ele vai precisar de uma chave. Se ele quiser codificar, ele vai precisar de um livro de código. E o receptor, ele pode decriptar ou decriptografar. São sinônimos também.
Agora, depende do que ele vai fazer. Então, se a mensagem estava cifrada, ele vai precisar decifrar. E aí vai precisar de uma chave. Se a mensagem chegou codificada, ele vai precisar decodificar. E aí ele vai precisar do livro do código. Até hoje eu encontro dissertações de mestrado e teses de doutorados dizendo que codificar e cifrar são a mesma coisa. É um erro. E se isso foi aprovado, dissertações e teses foram aprovadas, significa que o orientador não sabia também a diferença, não corrigiu o aluno. Por que eu faço essa questão de frisar bem essa diferença? Por exemplo, nós que somos leigos na área de direito, nós podemos confundir roubo com furto, mas no direito isso são coisas bem diferentes. Roubar e furtar são coisas bem diferentes. Ok? Então, nós podemos errar, porque nós somos leigos, mas um advogado não pode considerar isso como sinônimos. Tudo bem? Então, da mesma forma, estou entrando no curso técnico, querem aprofundar os conhecimentos nessa área, você não pode cometer esses erros. Vamos lá, os códigos eles não são flexíveis. Se um livro de código cair nas mãos do inimigo, então o emissor e o receptor devem reescrever o livro de código. Isso é muito ruim, tá? Na prática, porque na cifra, vou dar um exemplo, como é um algoritmo e você precisa da chave, se a chave cair na mão do inimigo, você troca a chave. É rápido, mas o algoritmo permanece o mesmo. Agora no código não. Caiu na mão do inimigo, joga tudo fora e vamos criar um novo livro de código. Isso foi um dos motivos que levou ao uso cada vez mais raro de códigos. Agora, Ô, professor, oi, se isso acontecesse na prática, demoraria quanto tempo, mais ou menos, para ser resolvido? Se o livro de código caísse na mão do inimigo? leva tempo, porque Bastante você tempo? porque você não gerar o código é rápido. Agora você vai ter que imprimir, né, ou sei lá, gerar e distribuir para a sua equipe, entendeu? Distribuir para receptor também? É, exatamente. Para a sua equipe, imagina, porque esse era comum. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mais para frente, eu vou dar um exemplo real de como eram feitos os códigos, tá? No ambiente militar. Então, aguarda aí, por favor. Vamos lá. Beleza. Existem códigos que são públicos, que todo mundo conhece. Nós temos o código Morse, o código fonético internacional, aqueles que usam na aviação. Tem o código Q, que é muito usado até inclusive por taxistas. Nós temos o código de barras, o código, né, o QR Code, que chama geralmente QR Code, mas é o código QR. E o mais importante para nós, que é o da computação, que nos atinge, que é o ASCII. Tudo isso são códigos, e códigos conhecidos. São códigos pequenos que baixam na tabela. A Polícia Federal ela tem muito trabalho para decodificar as conversas dos criminosos, pois eles recorrem frequentemente a códigos. Exemplo, as propinas, por exemplo. Existem vários códigos para propina. Quem acompanha as operações da Polícia Federal, você vê que cafezinho, pichuleco, encomenda, ajuste político, tudo isso aí foi, na verdade, no passo de códigos, para não falar a palavra propina ao telefone. Agora vamos lá, vamos um exemplo, como eu falei aí, um exemplo histórico da aplicação de código. É o telegrama Zimmermann. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso na internet, sintam-se livres a procurar, é muito interessante essa história. O caso do telegrama Zimmermann é um exemplo histórico da utilização de códigos para confidencialidade durante uma guerra. Arthur Zimmermann foi um secretário de Estado para assuntos estrangeiros do Império Alemão. Como fosse um embaixador, é que ele, tá? O Arthur Zimmermann. Ele chegou nos Estados Unidos como um defensor da paz, né? Ele foi lá para fazer a paz com os Estados Unidos, assim, para não ter guerra, mas no fundo ele estava querendo a guerra. Né? O Império Alemão estava querendo botar os Estados Unidos na guerra. Então ele enviou um telegrama para o embaixador alemão no México, pedindo a este que propusesse uma aliança com o presidente do México para atacar os Estados Unidos. E o objetivo era forçar os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra Mundial. E aqui está o telegrama dele. Então, veja só. Esse foi o telegrama que saiu oficialmente, né, do escritório dele, foi para o México. Está aqui a data, 19 de janeiro de 1917. Ele está codificado. Cada número desse representa uma palavra. Foi substituição simples. Cada palavra, um número. Você vê que como são números muito grandes, significa que realmente era
O livro de código era bem grande, né? Mas aí ele foi decodificado, não pelos americanos, mas pelos ingleses. E aí os ingleses mandaram para os Estados Unidos a decodificação, onde ele dizia, né, que queria fazer um acordo com o México para forçar uma guerra, né, eles dariam dinheiro, daria apoio, daria de volta os territórios que foram tomados pelos Estados Unidos, né, o Texas, aqueles estados ali do sul, a Califórnia. Então ele foi decodificado pelos ingleses que trabalhavam na famosa Sala 40, né, Room 40. Então, essa sala aí é que tinha toda uma equipe lá de criptólogos. Essa Sala 40 ela deixou de existir, ela passou a se juntar com outros órgãos, e aí deu origem a essa escola, né, que chama que é Escola de Cifras e Códigos do Governo, GC e CS. E durou algum tempo, depois se transformou nessa sigla aqui, GCHQ. E hoje, o GCHQ, que ainda está em operação, é deste tamanho aqui. Tá? Então, vocês têm uma ideia de como eles investem na segurança. Então, assim, como é que o Brasil pode, né, disputar na área de segurança da informação com uma estrutura dessa, né? Então, eles estão muito à frente de nós. O pessoal até brinca e que sei lá, essa casinha aqui no centro seria a sala 40, né? Essa é brincadeira, isso não é, mas assim, a partir da sala 40 surgiu, né, toda essa estrutura aqui. Agora, um código que nos interessa, que é o código ASCII, que é o da computação, mais uma vez eu estou trazendo conhecimento mais aprofundado da internet, da computação, para vocês, porque está muito interligada à área de criptologia. Vou relembrar lá uma aula que eu falei lá sobre bits e bytes. Os computadores não são apenas calculadoras superpoderosas. Se os computadores funcionassem inteiramente em binário e não fizessem nada além de cálculos com números binários, não haveria bytes. Essa frase dita por Bob Bemer. Então, para trabalhar com caracteres, houve a necessidade de codificar os caracteres com números binários. Daí surgiu a necessidade de trabalhar com pacotes de bits e assim nasceram os bytes. Lembro que nessa aula eu falei eu chamei a atenção do codificar. Por que eu destaquei? E eu falei, olha, lá no futuro nós vamos se atornar esse conceito de codificar. Bom, chegou o momento. Nós vimos agora o que significa codificar e como é que foi feita essa codificação dos caracteres. ASCII é uma sigla que significa Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação. Por quê? Porque tinha que definir. Então, a letra A, representada numa empresa lá de computadores, um fabricante de computadores, tinha um código. Em outra empresa, tinha outro código. Então, não tinha como você transferir de um computador para outro. Então, no início da internet, foi preciso estabelecer. Se você quer colocar computadores de fabricantes diferentes para trocar as informações, tem que haver um padrão. E aí surgiu a necessidade desse código. O tamanho da tabela é de 128 linhas, ou 2 elevado a 7 linhas. Ou seja, cada caractere é codificado por uma sequência de 7 bits. O oitavo bit é livre para ser utilizado como controle ou para expandir a tabela. Você pode até encontrar tabelas ASCII de mais do que isso, 256, mas porque houve uma extensão e a pessoa colocou lá os caracteres acentuados, né? o cedilha, ou outros caracteres, mas isso não é o ASCII oficial. O ASCII oficial só tem 128 linhas. Esse código é dividido em duas partes. Nós temos caracteres de controle e caracteres imprimíveis. Acho que ele reservou os 32 primeiros, 32, de 0 até 31, então dá 32. De caractere de controle e mais o 127, que é o de deletar. Então dá um total de 33 caracteres reservados para controle. Exemplo de caractere de controle. O 00 representa o caractere nulo. O 01, isso é decimal, tá? Estou usando números decimais. O 01 representa o SOH, que quer dizer o início de cabeçalho.
o 2 vai ser o início de texto, o 3 vai ser o fim de texto, o 31 vai ser separador de unidades. Então, são caracteres de controle. Ele não aparece na tela. Depois disso, então, nós temos os que são imprimíveis, caracteres imprimíveis. Dando alguns exemplos. Do 48 até o 57, nós temos os algarismos, de 0 a 9. Aí depois, do 58 em diante, tem mais alguns caracteres, acho que é o maior ou igual, essas coisas assim. Aí chega no 65. Até o 90, nós temos os caracteres maiúsculos. E, de novo, mais outros caracteres, não lembro agora, mas de 97 até 122, nós temos as letras minúsculas. Então, no fundo, a criptografia moderna, ela utiliza não só mais a codificação pura, nem a cifração pura. O emissor ele codifica a mensagem para uma representação numérica, e pode ser o ASCII, por exemplo, mas você pode definir outras formas de codificação, aplica um algoritmo matemático nessa representação numérica, produz um número. Você manda para o receptor recebe esse número, aplica o algoritmo inverso, ou seja, ele decifra, e depois aplica a decodificação. Isso é a criptografia moderna, tá? Envolvendo as duas ações, codificação e cifração. Nós voltaremos à matemática a partir da próxima aula. Por que nós precisamos voltar? Porque nós necessitamos de um pouco mais de conhecimento matemático para adentrarmos no mundo das cifras. Necessitaremos da aritmética modular. Então, chegamos ao fim da aula. Alguma dúvida? Alguma observação? Não, por mim tranquilo. Tranquilo também. Ótimo. Aí, a gente ainda tava na confidencialidade, né, professor? Estamos no serviço da confidencialidade. A gente ainda vai voltar depois, né, para cifras nele, então. Então, como eu falei, a confidencialidade é um serviço que nós vamos ficar trabalhando durante algum tempo. Então, já vê Então é realmente bem grande. Quantas aulas nós já temos e ainda temos mais algumas pela frente. Temos ainda muitas pela frente, tá? Quando o senhor falou que era grande, eu pensei que fosse umas 3, 4 aulas. Então é isso. Eu espero que tenham entendido, eu espero ter sido claro nessas aulas, porque causa confusão, é um conhecimento que você não até em livros técnicos você não tem essa diferenciação bem clara do que é código, o que é cifra. E hoje em dia, a criptografia moderna, ela precisa da codificação numérica, você precisa transformar a mensagem em números. E aí você aplica a cifração. Aquela codificação pura e aquela cifração pura acabou. A última vez deve ter sido na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar um pouco sobre essa codificação pura na Segunda Guerra Mundial, pela a máquina Enigma, que era usada pelos alemães. Então, é um parte da história muito interessante. Até o pessoal até brinca assim, as guerras, elas, desde a antiguidade, elas dependeram muito dos físicos, né? Você tinha que fazer catapultas, coisas que os engenheiros físicos ajudavam bastante. Na Primeira Guerra Mundial, houve uma mudança de paradigma. Ela passou a ser muito também dos químicos. Houve a entrada de guerras químicas. E na Segunda Guerra Mundial, houve uma outra mudança de paradigma. Entraram os matemáticos. Então, a matemática ajudou bastante na Segunda Guerra Mundial. E agora, na terceira, se tiver uma terceira, vai ser muito de computação. Então é isso, pessoal. Bom, mais algum comentário? Por mim de boa. Então é isso aí. Professor, Oi. a gente ainda vai ver a aritmética do relógio? Você tinha falado numa outra aula? Sim, que é a aritmética modular. Foi a última frase que eu coloquei, né? Assim, necessitamos da aritmética modular, que na verdade é a aritmética do relógio. Ah, sim, sim. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Bom descanso para vocês e bons estudos. Valeu, professor. Bom dia. Tchau, professor. Valeu, professor. Bom dia. Valeu, professor. Bom dia.